né? A cena se passa na casa, né? Porque estão voltando para casa os heróis, né? Tanto numa obra quanto na outra. E a hora são 2 horas da madrugada. O órgão é o esqueleto. A arte é ciência. Não tem cor, porque sempre alguns ele dá cor, outros não. Esse aqui não tem cor. Os símbolos são cometas e a técnica é o catecismo impessoal, né? Então, agora eu vou ler o resuminho do que se passa na Odisseia e a possível aproximação, nesse episódio 17, do que se passa em Ulisses de Joyce, inspirado na Odisseia de Homero, né? Então, temos aqui, em A Odisseia, ainda disfarçado de mendigo, Odisseu usa um estratagema para entrar em seu palácio, assim como Bloom faz para entrar em casa de madrugada, tendo esquecido a chave. O estado em que se encontra seu lar perturba Odisseu, assim como perturba Bloom ao penetrar no dele. Antínoe, um dos principais pretendentes à mão de Penélope, irritado com Odisseu, atira nele um banquinho. Bloom também esbarra na mobília que fora mudada de lugar. Odisseu e Telêmaco encurralam os candidatos no salão de Stephen. Por sua vez, ajuda a trancar a porta da casa de Bloom. E Stephen, né, por sua vez, ajuda a trancar, porque ele vê algumas sombras, algumas coisas ali que chamam a atenção dele. Depois que Odisseu é o único capaz de retesar seu próprio arco na competição que for estabelecida, feito este comemorado por Zeus, com um ribombo de trovão, ele se junta a Telêmaco e, finalmente, destrói os pretendentes inoportunos ou importunos que, por tanto tempo, haviam assediado Penélope. Então, aqui tem até uma conversa aqui, né, quando ele vai falar aqui do resumo sobre o que se passa na Odisseia, tem uma misturinha aqui com um pouco que está passando também em Joyce, na Ulisses de Joyce. Agora, o resumo em Ulisses, né? Em Ulisses, além dos paralelos mencionados neste episódio, preferido por Joyce, embora por ele visto como seu patinho feio, com seu estilo catequético de perguntas e respostas. O processo de reivindicação de direitos é bem diverso. Na verdade, o que Bloom utiliza contra o seu rival não é uma arma, mas simplesmente a palavra. De retorno à sua casa, na companhia de Stephen, a longa conversa que com ele mantém revela o que ambos possuem em comum. Blefen, Stum e o que os distingue. E contribui para que ele diga mole aquelas palavras que a perturbação ao alterar a rotina da casa, que a perturbarão, desculpa, ao alterar a rotina da casa. Esse episódio, embora não pareça, é rico em interpretações psicológicas, particularmente no que se refere à personalidade de Bloom. Tá? Então, agora eu vou ler a visita guiada, enquanto o pessoal vai chegando, e na hora que a gente pegar o Ulisses, então eu vou pedir ajuda aí para quem gosta de ler também, para a gente ir trocando, né, as vozes, para não Boa ficar tão tarde, monótono. gente. Boa tarde. Boa tarde, Taninha, Rosário. Tudo bem? Tarde, Tem, Celeste. tem mais alguém aqui que... Oi, Rosário, Celeste, minha xará, a, a Maísa tomou e Rui já tinha falado com eles. Não sei se tem mais alguém aqui que eu não estou vendo. Ah, a nossa Cíntia. querida Tem a Cíntia. Tá aí. Cíntia. É a Cíntia. Aham, tá bom. Então vamos lá. Será que você vai conseguir chegar a tempo de ler, Cíntia? Ah, então tá bom. Você é uma das leitoras aí que gostam de ler esse texto.
E lê Então, bem, vamos... e lê bem. ela muito dá uma bem. entonação, né, teatral, assim, então, interpretativa, né, fica bem legal. Então, aqui eu vou ler agora o episódio, né, a visita guiada feita pelo Caetano Galindo. Né? Ele vai nos levando, passeando ali dentro da cena do episódio 17. Qual é a página, Elis Celeste, por favor? Aqui é 318, no Caetano Galindo, Tá, na visita guiada, tá? Para quem tenha o livro, a visita guiada. tem. Então, aí a gente viu, né, o tempo inteiro como que esses dois, né, o Stefan e o Bloom, ficaram afastados. Às vezes eles estavam até no mesmo ambiente, um olhando o outro, geralmente o Bloom olhando lá para o Stephen, mas sem muita coragem de se aproximar e tal. Sempre parecendo assim um pai que está em busca de um filho, né? E isso tem um pouco também a ver com a história do Joyce, que perdeu um filho ainda bebê. Então, ele parece que passa, né? Essa coisa da, da ficção biográfica, né? O escritor, querendo ou não, ele acaba sempre passando algo de si, né, para a obra. Então, muitas coisas a gente vai vendo aqui que acontecia também na história de Joyce e que acontece aí Ele vai tirando aí um pouco da história real, como fosse uma obra autoficcional, né? Eu costumo dizer que toda obra é um pouco autoficcional. É difícil escrever alguma coisa em que o autor não entre aí colocando uma boa quantidade de si, né? Então, aqui o Galindo, né? Mas esse distanciamento entre nossos dois heróis ainda vai ser aprofundado. Ítaca, ou a chegada de Odisseu em casa, tomaria a forma de uma longa conversa sós entre os dois. Precisamente o que esperaríamos para compensar aquele afastamento do fim do episódio anterior e, acima de tudo, para equilibrar todo um livro em que os vimos separados. É aquilo que eu estava falando, né? Há, no entanto, dois problemas. Um que costuma ser subestimado até por leitores e releitores mais experientes. É o fato de que, na verdade, a conversa dos dois não dura muito tempo, nem em termos absolutos de relógio, nem em termos relativos, pois ocupa menos da metade das páginas do episódio, que, no fundo, é mais dedicado a acompanhar apenas um deles, sozinho ou em outra companhia. O outro problema é mais óbvio. Ao escolher um tom de objetividade científica para o relato e estruturar a narrativa na forma das perguntas autorresponsivas e das respostas detalhadas de um catecismo antigo, ao entregar essas perguntas e respostas a duas vozes não identificadas que parecem tratar Pold e Stephen. Lembrando, né, que Pold é o apelido, né, do Leopold Bloom. Parecem tratar Pold e Stephen como ratos num labirinto. Joyce realiza o sumo gesto paradoxal de criar total distanciamento e absoluta impossibilidade de penetração na consciência dos dois. Isso exatamente no que deveria ser o momento climático da aproximação. Como na versão cinematográfica de 2003, Bloom, de Sean Walsh, é quase como se fôssemos obrigados a ver essa conversa através de uma janela fechada. Somos aqui condenados a enxergar por espelho em enigma. A bem da verdade, podemos até ir mais longe e admitir ou propor que a conversa realmente relevante dos dois nos foi mais uma vez ocultada, pois o abrigo dos cocheiros fica a quase 1,5 km da casa de Bloom, e o caminho que os dois acabam fazendo por uma distração é um pouquinho mais longo. Dublin, é verdade, é particularmente plana para padrões brasileiros, mas ao se afastar do Rio, eles estão seguindo uma rota ligeiramente ascendente. E é bom lembrar, estão cansados e, ao menos no caso de Dédalus,
de cabeça tonta, porque ele bebeu muito, né? Vamos lembrando que ele estava saindo de um bordel e que era bebida e bebida, né? E era essa a preocupação do Bloom com relação ao Stephen, né? Porque ele estava muito bêbado. Mais ainda, o texto nos diz que eles andaram com interrupções em que estacavam, mas não podemos pensar que Bloom está procurando o caminho para a própria casa. Mesmo aquela distração mencionada parece se dever à mesma razão dessas paradas. Eles estão absorvidíssimos pela conversa. Tal conversa, é bem razoável supor, terá durado, nessas condições, no mínimo meia hora. Talvez mais tempo do que passaram ao abrigo afinal. Talvez um tempo similar ao que passarão na cozinha. E dela ouvimos apenas aquele relato parcial do ponto de vista do cocheiro. E agora ouviremos um relato truncado por nossas amigas, pergunta e resposta. Ítaca era o episódio favorito de Joyce e é favorito de 9 entre 10 leitores. O texto é infinitamente divertido. Vamos a ele. Começamos com uma exagerada precisão no relato do caminho dos dois. Exagerada e até algo de má vontade. O caminho que eles acabam fazendo por uma distração é talvez 100 metros mais longo. A descrição da conversa dos dois também tem seus segredos. Primeiro, porque, dado o tempo que essa caminhada pode ter levado, devemos supor que cada um daqueles assuntos mereceu, no máximo, uma frase. Segundo, porque fica claro que eles não concordam em quase nada. Dédalus faz questão de manifestar abertamente essa discordância, enquanto Bloom a reconhece apenas tacitamente. A melancolia de Bloom vem à tona quando pensa que quanto mais velho fica, mais só se vê. E esse, afinal, o sentido da resposta, que começa com ele refletiu que, e na sequência ele ainda pensa que ao nascer foi recebido por todos e virou alguém, e ao morrer passará a ser ninguém. Ao se ver sem aquela chave, que, como já percebeu de manhã, ficou na outra calça, Bloom tem que elaborar um estratagema para entrar. Afinal, bater e pedir para Molly abrir iria contra todo o sentido da experiência. Então, vou parar por aqui, né? Estamos lembrando aqui que ele não tem a chave da casa, que ele precisa entrar na casa, né? E a gente vai, então, começar agora a leitura aqui da tradução da Bernardina, né? E próxima segunda-feira, 7/7, né? Então, já está marcado aqui no Galindo para a gente prosseguir. E agora vamos a Ítaca. Quem gostaria de começar a ler? Pode ler aí, Cíntia? Uhum. Então, a gente não vai conseguir muito, assim, acho que você poderia ler uma folha e depois outra pessoa pega para ir mudando um pouco, né, as inclinações. Correto. Correto. Ok. Ô, Celeste, pode fazer. Oi? Pode, Alguém quer começar? Tudo bem também, se alguém quiser começar. assim, alguém faz a pergunta e você faz a resposta. Você acha? Um pouquinho, né, para te ajuda? É onde for possível, né? Onde for possível, porque aqui na abertura, por exemplo, as perguntas começam já na terceira página, né? Na primeira, né, parece, não é? A primeira. Primeira. Uhum. Todo o texto é pergunta. Tá certo, é isso mesmo. No meu, é a primeira frase. Que curso paralelo seguiram com o Steve retornando? Isso. Tá, Todo o texto quase ok. resposta, né? Uhum. Bem diferente dos outros capítulos, né? É bem diferente. Ele vai em perguntas e respostas, mas eu tinha me atentado mais porque as perguntinhas são mais curtinhas, Pode ser. mais para frente, né? Então eu estava mais Mesmo assim, fica mais rico que se a gente vai ler. Isso. Tudo bem.
Alguém começa, eu respondo? Então, vamos começar, hein? Hum. Que cursos paralelos seguiram Bloom e Steve retornando? Lembrando que a Celeste está com a tradução do Ruais, É. Isso. né? Mas é mais ou menos a mesma coisa, diz, é o mesmo sentido, né? Mas é legal porque também o ouvido fica incomodado, É, porque você está lendo no texto uma coisa, está escutando outra, e isso. isso mexe. Eu acho isso bem bacana, que cada um, que não precisamos estar todos com a mesma tradução. Dá Pode repetir a pergunta? Repete, Taninha. Oi, aqui que caminhos paralelos seguiram Bloom e Stephen ao retornar? Não é isso? Isso. Partindo unidos, ambos numa marcha normal de Beresford Place, eles seguiam na ordem mencionada por Laura Gardner em Middle Gardner Street e por Mountjoy Square. Oeste. Em seguida, em passo reduzido, cada um deles mantendo à esquerda, por Gardner Place por uma inadvertência até a esquina mais distante de Temple Street. Então, com um passo reduzido, com interrupções de parada, mantendo à direita Temple Street, norte, até Hardwick Place. Aproximando-se díspares numa caminhada mais descansada, eles atravessaram os dois diametralmente a praça circular em frente à igreja de São Jorge. A corda de qualquer círculo sendo menor do que o arco que ela subentende. Pode ir, Celeste. De que deliberou o Duumvirato durante o seu itinerário? Não é uma palavra muito comum, né? Esse duumvirato. Era porque são os dois. Duo, né? Música, literatura, Irlanda, Dublin, Paris, amizade, mulher, prostituição, dieta, a influência da luz de gás ou da luz de arco e lâmpadas incandescentes sobre o crescimento das árvores heliotrópicas adjacentes, exibição das latas de lixos municipais, a igreja romana, o celibato eclesiástico, a nação irlandesa, a educação jesuíta, carreiras, o estudo da medicina, o dia anterior, a influência manifesta do pré-saba, o desfalecimento de Stephen. Muito assunto, né? Muito assunto e variado. Descobriu Bloom fatores comuns de similaridade entre suas respectivas reações, iguais ou desiguais à experiência? Ambos eram sensíveis às impressões artísticas, musicais de preferência plásticas ou pictórias. Ambos preferiam um modo de vida continental ao insular, um local de residência cisatlântico a transatlântico. Ambos, calejados por um aprendizado doméstico precoce e uma tenacidade herdada de resistência heterodoxa, confessavam suas descrenças em muitas religiões ortodoxas, doutrinas nacionais, sociais e éticas. Ambos reconheciam a influência alternativamente estimulante e obstruidora do magnetismo heterossexual. Eram suas vistas sob certos pontos divergentes? Olha só, aqui tem uma nota, tá? Eu vou ler essa nota. Árvores heliotrópicas. É uma fala que uma anotação da botânica, né? Essas árvores, elas tinham folhas que se viram em direção ao Sol. Por isso, heliotrópicas. Né? Então, Nosso girassol. O girassol é uma planta heliotrópica. Bem lembrado aí o exemplo. Ô Celeste, por favor,
Aonde que está essa nota aonde que está essa árvore heliotrópica Heliotrópica? no texto aqui? Está em qual pergunta e resposta? Essa que você acabou de dizer. É, Uma Acho que foi pergunta você que acabou de anterior, né? ler. Uma pergunta anterior. É. Quando ele pergunta de que deliberou o Dom Virato Ah, tá, obrigada. durante seu itinerário. Aí ele fala as lâmpadas de filamento, né, lâmpadas incandescentes no crescimento de árvores para-heliotrópicas. Eu acho que ele está se referindo à influência que essas lâmpadas podem ter Eu no morri. crescimento, né, das árvores que são heliotrópicas. Uhum. Tá, obrigada. Então, a pergunta, alguém já fez? eram suas visões a respeito de certos pontos divergentes? Stephen divergia abertamente das visões de Bloom sobre a importância de um espírito de iniciativa dietético e cívico, enquanto Bloom divergia tacitamente das visões de Stephen sobre a afirmação eterna do espírito do homem na literatura. Bloom concordava veladamente com a retificação de Stephen do anacronismo envolvido em designar a data da conversão da nação irlandesa do druidismo ao cristianismo por Patrício, filho de Calpórnio, filho de Potito, filho de Odisseu, enviado pelo Papa Celestino I no ano 432, no reinado de Leary, até o ano de 260, ou por aí, no reinado de Cormac MacArt, 226 Morreu. a.C., é isso, né? Anno Domini. Anno Domini, desculpe. Sufocado por deglutição imperfeita de alimento em Slite e enterrado em Rosnari. O falecimento que Bloom atribuiu à inanição gástrica e a certos componentes químicos. Desde o falecimento, né? Eu acho que ele desmaiou, né? Desculpa aí, matei a pessoa. Mas aqui ele fala de inumação, né? Aham. Inumação é quando você enterra a pessoa. Pois é. Então, o desfalecimento que Bloom atribuiu à inanição gástrica e a certos componentes químicos de grau diferentes de adulteração e força alcoólica, acelerado por esforço mental e a velocidade de um movimento circular rápido numa atmosfera relaxante, Stephen atribuiu ao reaparecimento de uma nuvem matinal, percebida pelos dois pontos diferentes de observação, Sandycover e Dublin, a princípio não maior do que a mão de uma mulher. Celeste? Acho que é. Desculpa. Não, tem alguma notinha aí sobre esse Cormac MacArt? Vai ter daqui a pouquinho. Vai. Só esperar Acho que é terminar a tarde. interessante. Eu Eu pesquisei. acho que. Desculpa. Desculpa. Aham. Pode falar. Não, porque ele aqui está falando, né, assim, acho que da cristianização da Irlanda, né? Uhum. Que ele fala do Uhum. druidismo, né? Que às vezes que eles Celtas, né, né? tinham os druidas, né? Que eles Isso. comandavam a religião da celta, né? Gaélica. E ele fala de São Patrick, né? Que é o patrono da Irlanda e Sim. que aí eu acho que é isso que ele está falando, né? Lá no ano de 432, né, do reinado lá de Cormac, etc, etc. Ele está Isso. falando dessa coisa da cristianização, né, da Irlanda. Uhum. Sim, e aí fazendo um gancho com o que você está falando, essa questão da religião é uma das questões cruciais para o Joyce,
que se Isso. sim. manifesta não só no Ulisses, mas percorre toda a obra dele, No né? retrato, É né? a No questão retrato fica bem religiosa, claro. a Uhum. relação, a questão da relação entre a Irlanda enquanto conquistada, né, e a Inglaterra, e a questão da linguagem também, né? Em Uhum. que língua se expressar ele, Joyce, né? Na do Uhum. dominador ou na do dominado, Uhum. né? Então, Uhum. são três questões aí básicas, fundamentais na obra dele. Uhum. Bem lembrado, Maísa. Ah, Realmente, né? O E o Bloom é Joyce judeu, né? o Como? Bloom é judeu. E O o Bloom é Bloom é judeu. judeu. É. Sim, sim. Né? Agora, Ele é um personagem ali, enfim, que reúne justamente Que é meio de casado com coringa ali no uma meio, fazendo a casado com uma ligação, né? católica, enfim, um judeu. eu sei que houve é, um capítulo que eu não lembro qual, inclusive uma reunião que o Joyce coloca de amantes da Irlanda, ou amantes da língua gaélica, querendo retomar isso aí como, como língua obrigatória. Estão lembrados? uhum, Sim, sim. Pois é, É. interessante, quando está falando aí dessa espinha, aí eu pesquisei, eu me interessei por esse cara. Ele governou 40 anos, foi considerado o mais famoso dos antigos alto-reis, e ele governou numa cidade chamada Tara, que era a sede desses altos reis. E ele era muito famoso pelos julgamentos sábios e generosos. Há muita controvérsia em torno dele, há muita lenda, inclusive até se ele existiu desse jeito. Mas o interessante é que algumas versões atribuem essa morte dele pela espinha, né, de peixe, que na verdade. É o que eu vou levar na hora do. Então tá. na hora- mas tudo bem. Pode completar, depois eu falo de novo. É que algumas versões atribuem isso a uma maldição lançada por um druida porque ele havia se convertido ao cristianismo. Então é como se ele Não, fosse morrido por castigo. Era isso? é, a sua nota está melhor do que a minha. A minha vai até na espinha de peixe, até no É, engasgo, né? Que o cara morreu engasgado. esse peixe, inclusive, era um salmão. Um salmão, exatamente. E aí eu achei algumas coisas míticas, né, relacionadas a ele, que parecem com outros personagens. Primeiro, porque parece que será sincronizado o reinado dele com o imperador romano Marco Aurélio. Então, tem coisa aí vindo da Grécia, de Roma, de tudo. Por exemplo, ele teve a mulher e os filhos roubados. Aí me lembrou um pouco também o Ulisses, né, que ficou afastado dos filhos. Depois foram devolvidos para ele. E o deus do mar, que tinha castigado ele, perdoou ele. Aí me lembrou também do Poseidon Uhum. em alguns capítulos desse livro, né, do Joyce, que fala desse encontro sempre de Ulisses com o Poseidon, rei do mar, e que ele o salvou de algumas coisas, né? Esse deus do mar, na mitologia deles, era Mananã, e ele dá uma maravilhosa taça de ouro que quebra toda vez que alguém conta mentira. Então, mentiras foram ditas na frente dessa taça, ela se quebra. E ela se torna Deve ter ficado toda craquelada, né? isso. Se torna verdade inteira novamente, são ditas três verdades. Então, ele usou essa taça no treinado dele para distinguir quem falava a verdade e quem falava mentira. Eu achei ótimo. Então, tem muita coisa que se parece, inclusive, parece que ele foi criado por uma loba. Olha como parece com Roma. Então, Uhum. volta lá na origem de Na Roma. Roma. É, É muito interessante, tem muita coisa desse cara, entendeu? Acho que vale a pena a gente pesquisar na mitologia deles, vale a pena. Obrigada, E a Tânia. loba, na história romana, era uma prostituta, né? Que cria Rômulo e Remo. provavelmente, A história é essa, né? Assim, porque era como eles chamavam as prostitutas, né? As lobas. as lobas. Por isso que lupanar, né? O lupanar era O lugar onde as lobas casa das prostitutas, né? Eles chamam lupanar, até hoje tem essa ficam. palavra, né? Bacana. Por causa das lobas
que, segundo a lenda, né, parece que é uma lenda, mas ela teria encontrado esses dois irmãos e cria, né? Por isso, aí eles, no mito, é uma loba mesmo, né? Mas, na verdade, era uma prostituta, né? E ele fala aqui da prostituição, né? Das influências do Umvirato, né? Que ele fala música, literatura, Irlanda, Dublin, Paris, amizade, mulher, prostituição, dieta, Uhum. influência da luz de reais, etc. Sim. Está na temática do papo, né, Rui? É. Da conversa. Aham. Uhum. Muito bem. Mudamos de página. Quer mudar de leitor? Espera aí, de página? Já virou a página? Ah, é no meu livro, né? No meu, Para mim aqui desculpa. virou também. Ah, então, É, desculpe, eu não, posso continuar, vocês avisam quando eu paro. pode, eu aviso, pode deixar que eu aviso. Obrigada. Houve ponto em que suas visitas foram iguais e negativas? Suas vistas? Suas vistas foram iguais e negativas? Visões. É. Aqui está vista, Aqui né? está vistas também do Wise. Do- Galindo traduz por opiniões. Aham. Visão aqui no sentido de De opinião, né? opinião, Ponto de- justamente. Ponto de vista. É É, interessante a escolha das palavras. é Todas verdade. elas traduzem, sim, o original, né? Mas a escolha Aham. dos diferentes intérpretes. É, não tem jeito, né? Não, Né? é a coisa do significante, ele escorrega, não tem jeito. A influência da luz de gás ou da luz elétrica sobre o crescimento das árvores para-heliotrópicas adjacentes. Discutira Bloom assuntos similares durante sua perambulação noturna no passado? Em 1884, com Ower Goldenberg e Cecil Turnbull, à noite, em vias públicas em Longwood Avenue. Desculpa, pessoal, vocês podem melhorar aí as traduções. E Leonard Conner. Repetiu, Leonard? Uhum. Do E, Wise também. e Single Street, e Bloomfield É proposital. Avenue. Em 1885, com Percy Upjohn, nos fins de tarde, reclinado no muro entre a vila de Gibraltar e a casa de Bloomfield, em Crumlin, baronato de Uppercross. Em 1886, ocasionalmente com conhecidos casuais e possíveis compradores em soleiras de portas. Em 1800, não, peraí, Tem salas de visita. em salas de visita, em vagões de estrada de ferro de terceira classe de linhas suburbanas. Em 1888, frequentemente com o Major Brian Tweed e a sua filha, senhorita Marion Tweed, juntos e separadamente no saguão da casa de Matthew Dillon, em Howdtown, uma vez em 1892 e uma vez em 1993, com 1800. 1800, com Julius Judá Maschanks, nas duas ocasiões na sala de visita da casa dele de Bloom, em Lombard Street Oeste. Que reflexões concernentes à irregular sequência de datas de 1884, 1885, 1886, 1888, 1892, 1893, 1904 fez Bloom antes de sua chegada a seu destino?
Então, aqui agora tem uma nota, né? A nota é assim, anacronismo, em Rosnarry, o rei Cormac MacArt, segundo a lenda, converteu-se ao cristianismo e morreu engasgado com um osso de salmão. Viu, Taninha? Sim, senhora. Tem aqui o osso de salmão. Bom, Ele refletiu que a extensão progressiva do campo individual de desenvolvimento e experiência era regressivamente acompanhada por uma restrição do domínio inverso de relações interindividuais. Inverso? Da inexistência à existência, ele vinha para muitos e era recebido como um. Existência com existência, ele era com qualquer um, como qualquer um, com qualquer um. Aqui, Cíntia, aqui é o domínio inverso. É quando você leu aquele primeiro parágrafo, acompanhado de uma restrição do domínio inverso. É sim, Celeste. Porque o Ruais está converso. Interessante, né? É diferente o sentido, né? Então aqui é inverso. Eu acho O converso fica mais parecido, né? Com um aí. Quando fala existência, e era recebido como um. Existência com existência, ele era como qualquer um, com outro qualquer um, com um qualquer um. No Galindo está correlato. Sim. E Tem aqui mais a ver no com Ruais tem converso, uma. né, do que a inverso. Aqui tem uma pergunta aqui, nessa de inexistência à existência, no Ruais tem uma pergunta: como, em que modos? De existência a não existência passadas, ele seria percebido por todos como ninguém. Que ação Aqui, praticou? aqui eu acho que vale a pena a gente dar uma paradinha, né? Porque há um paralelo com o episódio 9, Ciclope do Ulisses, quando o Ciclope pergunta a ele o nome dele. Eu vou ler esse trechinho. Só um minutinho que eu vou localizar aqui. Na Odisseia, né? Quando Ulisses é indagado pelo Ciclope, né? O nome, ele responde: pois bem, pergunta-me o nome famoso. Dizer-te vou, mas a ti cumpre dar-me o presente que há pouco aludiste. Foi promessa do Ciclope a ele, né? Presente. Ei-lo, responde o Ciclope. Responde o Ulisses. Ninguém é o meu nome. Ninguém costumavam chamar-me, não só meus pais, como os mais companheiros que vivem comigo. Está aí estabelecido o paralelo, né? É justamente, em que inclusive você leu, né, Celeste? O Galindo, ele menciona na visita guiada. Achei interessante trazer o trechozinho, né, Legal, Maísa, muito do bom. Odisseu, né, do Homero. Mas eu acho que lá no Galindo ele está falando da melancolia que ele sentia de saber que no início nós somos alguém e depois nós tornamos ninguém. Sim, não, eu também, claro. Aí ele falando da morte. É todo um questionamento que o Bloom faz em relação à própria existência, né? Todos nós. Enfim, isso. Humana. Daí essa questão melancólica, mas o paralelo se encontra justamente nessa passagem, né?
da Odisseia. É o nome. Quando ele diz, ei, ninguém é o meu nome, ninguém costumavam chamar-me, não só meus pais, como os mais companheiros que vivem comigo. Ninguém mesmo, né? Ninguém, como fosse uma nominação. E é por isso Mas ele usa esse ninguém para iludir, né, o Ciclope. Isso, Sim, para iludir. que vem assim oportunamente bem útil, né? Quando Sim. Porque assim, quem é você? Ninguém. Então, se ninguém é ninguém, não precisa responder de nenhum lugar, né? Assim. que é bem oportuno quando, né, os outros ciclopes vêm acudir, quando ele tem o ciclope, o olho furado, Que aí né? eles Por eles, perguntam e o os Ciclope, outros quem vêm te acudir. agrediu? Ele, ninguém. Ninguém. Ninguém Quem não te é ninguém, acredita? então... Ninguém. Exatamente. É muito interessante mesmo, realmente. Porque o Ulisses, ele era mestre, né, na dissimulação, né, na Sim, enganação, né? arte de... Ele era, ele era muito correto, mas assim, era ludibriador, né? Assim. E Por isso além que ele de tudo, conseguia se dar bem, né? Porque ele sabia enganar, né? Assim. além de tudo, ele cultivava a arte de que o silêncio é a alma do negócio, o tempo todo. Uhum. Ele não revelava, não contava, né? É. Então, aí eu fiquei me lembrando da filosofia mineira, viu, Cíntia? Oncotô, concovô, E tem um dom ditado, né, que diz as palavras são de pratos, mas o silêncio é de ouro, né? Isso, muito bem. Então, vamos? Vamos. Que ação praticou Bloom à chegada ao seu destino? Nos degraus da casa, do quarto dos números ímpares equidiferentes, número 7, Eccles Street, ele introduziu sua mão mecanicamente no bolso de trás da calça para obter seu chaveiro. Estava ela aí? Estava no bolso correspondente da calça que ele tinha usado no dia anterior. Por que ficou ele duplamente irritado? Porque tinha esquecido e porque ele se lembrava de que tinha lembrado a si mesmo 2 vezes para não se esquecer. Fala sério. Quais eram as alternativas ante a premeditadamente, respectivamente e inadvertidamente, parelha deschavada? Desprovida de chave. Deschavada não é de chavada, não. É desprovida de chave. Entrar ou não entrar? Bater na porta ou não bater? A decisão de Bloom. Um estratagema. Pousando os seus pés no muro anão, ele escalou a grade, comprimiu seu chapéu em sua cabeça, agarrou 2 pontos na união inferior das grades e umbrais, abaixou seu corpo gradualmente uma extensão de 5 pés e 9 polegadas e meia até os 2 pés e 10 polegadas da calçada e permitiu que seu corpo se movimentasse livremente no espaço, separando-se das grades e se agachando em preparação para o impacto da queda. Eu estou rindo por causa de quantos detalhes de tamanho. As perguntas são curtas e normal, quer dizer, e de uma forma geral banais, mas as respostas elas são de um detalhamento precisas, incrível, né? E aqui voltando ao parágrafo anterior, né? Quando ele quando da pergunta, quais eram então as alternativas diante do premeditada, respectivamente, e inadvertidamente, par de 100 chaves. Entrar ou não entrar, bater ou não bater. Aqui, com certeza, né, há uma referência a Shakespeare.
né? Uhum. E ele faz várias... O ser ou não ser, eis a questão de Hamlet, né? Aham. Ele faz reiteradamente referências a Shakespeare, mas mais sistematicamente ao Hamlet, né? Provavelmente porque o Hamlet coloca ali a questão da relação com a mãe e com o pai, né? Além do mais, o Bloom também, pegando por uma outra via, além disso que você está trazendo, que é bem precioso mesmo, tem a ver sim com ser ou não ser, mas ele está todo desconfiado do que está acontecendo lá dentro da casa, né? Então ele está preocupado com o que que vai acontecer, né? Então ele fica na dúvida: será que eu quero ver isso ou será que eu não quero ver isso, né? Mas aí, Celeste, quando você traz a dúvida, né, você reforça a similaridade com Hamlet, né? Isso. Porque Hamlet também pois é. é o atordoado pela dúvida, foi ou não foi, teve ou não teve, né? Aham. Isso mesmo. Me lembrou, sabe quem aqui agora? O Rui está aí, eu posso falar. O Bentinho lá da Capitu também, né? Também. O que é? Não entendi. O Capitu, Capitu traiu ou não Ah, traiu? sim. eu lembro porque Sim. é no seu livro, né? Então, eu sei que você escreveu sobre isso, deve conhecer muito melhor do que nós. Sim. A questão da dúvida, né? Sim. Fez, não fez, traiu, não traiu, ou então não está, enfim. Uhum. Uhum. Personagens na literatura, né? Que vivem se angustiando a obra toda, né? Pela dúvida. Aí vem a pergunta, caiu? Pelo peso conhecido de seu corpo, de 11 stone e 4 libras do sistema de medida Avor Do Poids. Obrigada. É um sistema de pesagem antigo, né, lá da Irlanda, da Inglaterra. O Galindo ele fala que pelo peso conhecido do seu corpo de 70 quilos e 780 gramas, em medida convertida ao sistema metro, quer dizer, ele converte para o sistema metro. É o que a Inglaterra hoje adota, né? Eles adotam muito a libra ainda, né? O pound, né, que eles chamam. Mas eu acho que oficialmente o sistema metro, igual o dinheiro, né? Não tem mais aquele sistema de libra, shilling, pence, né? Assim, a libra são 100 centavos e é muito mais lógico, né? Muito mais fácil de lidar, né? Assim. Sim. como certificado pela máquina graduada para pesagem periódica nas premissas de Francis Prudman, químico farmacêutico de 19 Frederick Street, Norte, na última festa da Ascensão, a saber, o 12º dia de maio do ano bissexto 1904 da era cristã. Da era judaica, 5.664. Da era muçulmana, 1.322. Número dourado 5, Ecpacta 13, Círculo Solar 9, Letras Dominicais, CB, Indição Romana 2, Período Juliano, 6617. Tem uma nota. E aí Essa notinha aqui... 1904. 1904 em romano. Obrigada. Então, aqui tem uma notinha, mas essa notinha só está referida a essas medidas, né, de peso, de altura, né? Então, quando ele fala 5 pés e 9 polegadas e meia, até os 2 pés e 10 polegadas, respectivamente. Isso significa 1 metro, 1,70 m. Aqui dá até com mais detalhe, 1,76 m. 1,76 centímetros. 1,76 m, tem ainda um cinquinho aqui do lado.
e 86 centímetros. Tá? E depois a outra nota é o do peso, né? 11 stone e 4 libras, correspondente a 71,1 quilos. Né? Então, são O essas. Galindo fala 70 quilos e 780 gramas. Tá mais... Uhum. É, bem próximo. É parecido. Então, Outra pergunta. Pode ser? pode? Ergueu-se ele injuriado de concussão? Recuperando um novo equilíbrio estável, ele se levantou ileso, embora abalado pelo impacto. Levantou o trinco da porta da área, exercendo força sobre a tranquela que se movia livremente e, pela força de alavanca aplicada ao seu eixo, teve acesso retardado à cozinha através da copa subjacente, riscou o fósforo Lúcifer por fricção, liberou o gás de hidrogênio girando a torneira de acesso, acendeu uma chama alta que, regulando, reduzia uma tranquila incandescência e acendeu finalmente uma vela portátil. Gozado que o Wise, ele, em vez de acendeu, ele fala igniu. E o Galindo também segue essa mesma frase, né? Essa mesma palavra, igniu. Quer dizer, Tem a ver com ignição, né? assim, é um termo em desuso, né? Assim, a gente usa no É, automóvel, né? Ignição do carro, né? isso. Mas ninguém fala igniu um fósforo, Não, né? Assim, não. é, mas eles seguem, eu acho que é a linguagem lá mesmo do... E a Bernardina, ela atualiza, né? Fala acendeu um palito lucífero, né? Gozado. Uhum. Os E o detalhes. galinho segue a mesma coisa, igniu um fósforo lucífero, por fricção. Que discreta sucessão de imagens percebeu entre mentes Stephen? Pessoal, alguém continua a ficar sem bateria. Ah, tá. Eu posso fazer. Você parou aonde? Que sucessão discreta, né? Que É, discreto, pessoal. Posso ou você quer ficar, Celeste? eu, eu não. Eu posso ler, se quiser. Então, leia. É bom a voz de um homem também entrar aqui. Bora. Encostado contra a grade do pátio, ele percebeu, através das vidraças transparentes da cozinha, um homem a regular uma chama de gás de 14 V, não sei o que se vê, né? É Um homem volts? iluminar uma vela, Não. um homem retirar em turnos cada uma de suas botinas, um homem deixar a cozinha sustendo uma vela de 1 volt, talvez, né? Não sei. Uhum. Reapareceu o homem em outro lugar? Após um lapso de 4 minutos, o bruxoleio de sua vela era discernível através da clarabóia de vidro semicircular, semitransparente, de cima da porta de entrada. A porta de entrada girou gradualmente sobre seus gonzos. No espaço aberto do umbral, o homem reapareceu sem seu chapéu, com sua vela. E o Obedeceu o Galindo ele Stephen não ao fala volt, ele põe CD. 14 CD, 1 CD. e a Bernardina põe CP. CP. CP, né? Uhum. As notinhas não tem, não? Falando que é isso? Não, né? CV costuma ser na física, eles falam cavalo vapor. Isso que eu pensei. É, Cavalo power. É, O P pode ser de é power, né? horsepower, né? é. É o Uhum. horsepower, Uhum. cavalo de força. É. Obedeceu Então, Stephen. Aí. reapareceu, isso aqui eu já li, né? É. Obedeceu Stephen ao seu sinal? Sim, entrando maciamente, ajudou a fechar e encadear a porta e seguiu maciamente pelo corredor, as costas e pés listrados e vela acendida do homem passando uma frinche iluminada de porta à esquerda e cuidadosamente baixando uma escada espiral
de mais de 5 degraus para a cozinha da casa de Bloom. O que é que Brum fez? Aqui é o momento tenso da história, né? Apagou a vela por expiração seca de alento contra a chama. Puxou 2 cadeiras de pinho de assento e concha para a chaminé. Uma para Stephen, com o encosto para a janela do pátio, outra para si mesmo quando necessária. Ajoelhou-se num joelho, dispôs na lareira uma pira entrecruzada de lenha punctir resinosa e vários papéis coloridos e polígonos irregulares do melhor carvão Abram de 21 shillings a tonelada do depósito de Swissflower e McDonald's do número 14, né, da rua Dolier. Inflamou-a com 3 pontas projetantes de papel com um palito lucífero ignido, assim liberando a energia potencial contida no combustível para permitir seus elementos carbono e hidrogênio entrarem em livre união com o oxigênio do ar. É que essas 2 cadeiras, né, acho que o Galindo comenta que aí já tem um sinal de que a Molly estava lá com como é que chama o agente dela lá, fugiu o nome agora. É. Fugiu para mim também. Ninguém quer lembrar dele. Porque ele Vamos lá, depois tem uma gente. coisa de uma lata de carne, né, que eles comeram, né, assim, que É. são os sinais de que realmente o cara esteve lá e ficou com a Molly, né, assim. Você Uhum. E ela deu mole, né, e ele... credo, depois vai vir. Só não infeliz. Vamos daí. Ah, Em que aparições? Em que aparições semelhantes pensou Stephen? Em outros alhures, em outros tempos, que ajoelhando-se, eu acho, né? Aqui está ajoelhando-se, sobre um joelho ou 2, tinham inflamado fogos para ele. No irmão Michael, na enfermaria do Colégio da Sociedade de Jesus em Clongowes Wood, Sarnes, no condado de Kildare. Em seu pai, Simon Dedalus, num quarto desmobiliado de sua primeira residência em Dublin, número 13 da rua Fitzgibbon. Em sua madrinha, senhorita Carter Morton, na casa de sua irmã moribunda, senhorita Julia Morton, é, lembrei, Boyle. Boylan. Boylan, isso. No número 15, né, da Usher's Island, em sua mãe Mary, mulher de Simon Dedalus, na cozinha do número 12 da rua North Richmond, na manhã da festa de São Francisco Xavier, em 1898, no Deão de Estudos, Padre Butts, no Anfiteatro de Física do Colégio Universitário, 16 da Aleia de Stephen Norte, em sua irmã Dilly, na casa de seu pai, em Cabra. Uhum. Essa Dilly, ela É o aparece lá nos Blaze, Dublinenses, né? é o Blaze Boylan. Blaze Boylan. Boylan. Uhum. A Dilly, ela aparece lá nos Dublinenses, né? No Aham. último conto, Os Mortos. Os mortos. É. É. O que viu Stephen ao erguer o olhar à altura de uma jarda da lareira para a parede oposta? Sob uma fileira de 5 campainhas de mole espiral, uma corda curvilínea, suspendida entre 2 ganchos de lado a lado pelo recesso ao lado da pilastra da chaminé, de que pendiam 4 lenços quadrados pequenos dobrados, desligados convulsivamente em retângulos adjacentes, e um par de meias de mulher cinzentas, com um cano suspensório reforçado e pés na sua posição habitual, esticado por 3 cavilhas de madeira erectas
duas nas suas extremidades externas e uma terceira no ponto de junção. Eu estou rindo porque assim é impressionante como às vezes ele pega uns detalhes, né, das roupas penduradas no varal, os grampos lá que estão prendendo. É E um como tem toda uma detalhismo. conotação sexual também, né, das cravilhas eretas, né, assim. É, Sim, sim. E isso que você está falando, Rui, corrobora com a ideia de que o Joyce ele não tem o menor problema, né, com o universo do corpo. Daí até ele ter tido, em princípio, a obra não é Problemas, né, com a proibida, né, das censura, exato. funções corporais. Elas estão todas lá, né, Uhum. Exatamente. referidas tranquilamente por É. ele, né? É as meias, né, da mulher, né, É. penduradas. Ele lida ali mesmo com todas as esferas da experiência humana, né? Exato. É bem É. abrangendo. Por isso, eu penso que aquele biógrafo dele, o Richard Ellman, É em uma. James Joyce, né, ele diz: We're still learning to be James Joyce's contemporaries. Isso é, né? Nós ainda estamos aprendendo a ser os contemporâneos de Joyce, né? Ele diz, to understand our interpreter. Quer dizer, a compreender, na verdade, aquele que é o nosso intérprete, né? Uhum, Nós Uhum. ainda, daí a dificuldade, né, uhum. O É. intérprete da nossa Como contemporaneidade. da Então, às vezes, modernidade, sim, né? a gente estranha, sim. né? Porque o familiar soa muitas vezes estranho, né? Uhum. É. Então, seguindo aqui, o que viu Bloom no fogão da cozinha? Sobre a trempe direita, menor, uma caçarola esmaltada azul. Sobre a trempe esquerda, maior, uma chaleira de ferro negra. E o que fez Bloom no fogão? Removeu a caçarola para a trempe esquerda, levantou e levou a chaleira de ferro para a pia, a fim de abrir a corrente com girar a torneira para deixar escorrer. Ela correu? Sim, do reservatório de Roundwood, no condado de Wicklow, da capacidade pública de 2.400 milhões de galões, fluindo através de um aqueduto subterrâneo de adutoras escoadoras de cilindragem simples e dupla construída a um preço inicial de usina de 5 libras por jarda linear, caminho de Dargow, Rathdown, Glen dos Downs e Carlow Hill, até o reservatório de 26 acres de Stillorgan, distância de 22 milhas estatuárias, e daí através de um sistema de tanques de reforço, por uma gradiente de 250 pés aos confins da cidade, perto da ponte de Eustácio, Rua Leson Alta, embora pela seca prolongada do verão e suprimento diário de 12,5 milhões de galões, a água houvesse caído abaixo do peitoril do dique de descarga, razão porque o inspetor do Burgo, engenheiro da rede de água, Sr. Spencer Hartz, e civil engineer, por instruções da Comissão da Rede de Água, tivera proibido o uso de águas municipais para fins outros que os de consumo, configurando a possibilidade de recurso ter de ser a água impotável dos canais Grand e Royal, como em 1893, particularmente quando os guardiães da Dublin Sul, não obstante sua ração de 15 galões por dia por indigente, suprida através de um hidrômetro de 6 polegadas, tinham sido condenados pelo desperdício de 20.000 galões por noite pela leitura de seu hidrômetro, a afirmação do agente da lei da prefeitura, senhor Ignatius Rice, procurador, assim agindo em detrimento da seção outra do público, contribuintes autossuficientes, solventes, sãos.
Que bagunça que ele faz, né? Uhum. Bom, eu vou propor a gente parar por aqui, Já são 12 2h10. 10, né? A gente retoma na próxima segunda-feira, dia 7, às Uhum. 13 horas, como sempre. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, obrigado aí pela presença de Obrigada, hein? vocês. Boa tarde. Isso. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, Lurdinha. Ai, foi.